Bom dia a todos, que possamos todos iniciar esse domingo com muita paz, com muita harmonia em nossos corações. Vivemos dias bastante desafiadores, o noticiário nos traz a todo momento notícias que nos desequilibram, nos desarmonizam, mas é preciso que persistamos, no ideal de tentarmos trabalhar a nossa paz e o nosso equilíbrio interior nesse momento tão difícil, e tão delicado, onde tantas pessoas têm tido inúmeras perdas e vivemos uma espécie de luto coletivo, em que todos nós, se não estamos no momento de termos alguém tendo adoecido próximo a nós, em nossa residência, mas sabemos de um amigo, de um parente. Então, hoje, eu vou convidá-los para que possamos, no nosso estudo desta manhã, realizarmos a leitura do livro, fazermos a nossa reflexão, e ao término, eu gostaria que todos nós envolvêssemos juntos aqueles que passam por algum momento de dor, de sofrimento, porque as nossas energias em conjunto, chegarão até essas pessoas. Então, vamos iniciar hoje falando do capítulo 18 do livro Episódios Diários, que é o livro que nós temos estudado todos os dias, e o título do capítulo de hoje é Altercação. Quando a gente fala em altercação, alguém poderia dizer, mas o que é isso? Altercação é debate, discussão, mas não é discussão no sentido de uma discussão produtiva, tipo, quando a gente fala assim em ciência, eu vou discutir um artigo científico em que nós vamos debater ideias, conversar. A altercação é quando você tem realmente uma discussão que leva ali, motivada, às vezes sem ter motivo algum, mas que leva a desentendimentos, que leva a raiva, angústia, Então, a benfeitora Joana de Ângeles nos traz, neste capítulo, uma reflexão sobre esta temática, que é bastante oportuna no momento atual, É sempre oportuna, mas hoje eu sinto que é mais, porque nós meio que perdemos muito da nossa capacidade de diálogo nos últimos anos. O avanço tecnológico é uma das grandes maravilhas que nós tivemos. Hoje nós conseguimos nos comunicar muito com pessoas distantes, nós aprimoramos muito a quantidade de informações que nós temos acesso, assim, é enorme, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que por nós não termos encontrado o equilíbrio entre a nossa condição moral e a nossa condição intelectual, o avanço tecnológico acabou trazendo também, meio como um efeito colateral para as nossas sociedades, é que nós hoje temos um acesso a muita informação que nem sempre nós temos capacidade crítica de absorver e de reflexionar realmente sobre isso que chega até nós, e, ao mesmo tempo, nos distancia das pessoas que estão mais próximas de nós, porque a gente acaba, muitas vezes, usando o meio tecnológico como forma de comunicação em detrimento de um contato mais próximo. E isso acaba fazendo com que a gente perca um pouco a capacidade de dialogar, a capacidade que nós tínhamos e que a gente está sempre em aprendizado de estar realmente ali numa troca com o outro. Então, nesse texto, nós vamos falar especificamente sobre a altercação. E aí, Joana de Ângeles traz para a gente a seguinte mensagem: surge inesperada, com ou sem motivo que a justifique. Toma vulto e leva às mais cruéis consequências, se não é policiada a tempo. Tem início numa palavra destituída de maldade, num olhar de aparente reproche, numa negativa, ou simplesmente em nada.
A altercação é uma virose que contamina com facilidade, perturba o discernimento, desarmoniza a emoção e deixa rastros significativos no comportamento. Os altercadores sempre encontram motivo para as suas discussões infrutíferas. Desarmonizados em si mesmos, agradam-se quando ferem e encontram resposta para os duelos verbais, que não raro levam a ações deploráveis. A altercação é portadora de alta carga prejudicial de cólera, que atinge quem lhe tomba nas redes perversas e aquele com quem se debate. Provocado e convidado diretamente à altercação, desvia o assunto ou desvia-te do agressor. Ele talvez nada tenha a perder, conforme alguns apregoam no auge da discussão. Tu tens a paz que deves preservar, o bem-estar que não podes tisnar com a perturbação e os sagrados compromissos com a vida. Não te detenhas nunca em altercação, porquanto todos aqueles que se permitem induzir deixam-na arranhados, quando não saem vítimas de sutis mutilações emocionais ou orgânicas, graças aos golpes que sofrem. Bacana essa mensagem, né? Temos muita coisa a refletir. Mas o primeiro pensamento assim, que me veio à cabeça diante dessa mensagem de hoje foi uma frase que a gente escuta, né, meio que jargão popular, que é quando um não quer, dois não brigam. E tem muito a ver com o texto que Joana trouxe, né? Existem pessoas que muitas vezes, porque foram muito feridas ao longo de suas existências, né? Têm questões emocionais mal resolvidas, então não conseguem ter uma relação com outros que seja uma relação plena. E muitas vezes, né, por questões mínimas, já se exaltam, já se alteram, já provocam, buscando, né, uma discussão, um desequilíbrio. E muitas vezes essas pessoas, elas sentem, né, prazer quando elas conseguem desestabilizar o outro companheiro de jornada, quando elas conseguem perceber que o outro, né, recebeu aqueles seus anseios de angústia e permanece numa situação de angústia tal como ela. Mas é isso que Joana nos adverte, que nós busquemos, né, estar atentos, vigilantes, e diante de situações como estas, que nós possamos, né, nos desviar da ofensa, nos desviar da palavra mal colocada, não replicarmos, não darmos, né, espaço, né, para que uma discussão ocorra, para que a gente silencie, para que a gente vigie, né? E no momento oportuno a gente se coloque para o outro, mas que num primeiro momento que a gente possa evitar entrar na mesma onda mental, né, de desequilíbrio, de desarmonia, que é aquele que busca uma discussão vazia. E que possamos, se a gente não estiver conseguindo isso, que a gente se afaste por um tempo daquele que busca, né, sempre essa desarmonia em nossas vidas. Então, essa é a mensagem, né? O ideal seria se nós conseguíssemos ter equilíbrio emocional suficiente para a gente não ter que se afastar. Porque a verdade é que cada um de nós está num patamar, né, de existência. Todos nós temos virtudes e também defeitos. Todos nós estamos numa trajetória evolutiva. Alguns caminharam um pouco mais, outros menos, mas estamos aqui todos juntos para que possamos aprender uns com os outros. Nesse convívio, mesmo num convívio, né, que tenha questões a serem resolvidas, esse convívio é importante, porque faz parte do nosso aprendizado
está superando essas questões, né? Está observando o comportamento do outro e pensando, isso é como eu não devo me comportar. E muitas vezes não é pelo que nós dizemos que nós vamos mudar o outro, mas como nós nos comportamos. É pela nossa atitude, pela nossa ação, que nós vamos, aos poucos, sensibilizando ao outro para que ele também se modifique. Então, se simplesmente a nossa atitude é sempre se afastar totalmente daqueles que pensam diferente de nós, né? Vai ser sempre assim, como se a vida fosse uma divisão, quem pensa em A e quem pensa em B. E a gente começou a ver isso muito, né, no momento que a gente vive aqui no Brasil, diante desse cenário político, né? As pessoas começaram a dizer, porque você pensa assim, você é A, você é B, você é esquerda, você é direita, você é Vasco, você é Flamengo, você é Palmeiras, você é São Paulo. Mas a verdade é que cada um de nós faz escolha diante da nossa trajetória, mas somos todos essência divina. A nossa base é única. Então, para aqueles que acreditam em Deus, né, criador de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, muitos referem-se a Deus como que Pai Criador, que não tem eleitos, não existe privilégio na criação. A natureza é obra da criação. Nós, seres humanos, somos obra da criação. Mas a nós nos foi dado o livre-arbítrio para fazermos escolhas, para crescermos, para nos desenvolvermos, né? E nossas escolhas, né, vão ter reflexo em ações, atos e também vão trazer consequências para as nossas vidas. Muitas vezes essas escolhas são equivocadas, mas isso faz parte do nosso crescimento. Faz parte do nosso crescimento nós muitas vezes fazermos uma escolha equivocada e nós percebermos depois, né, o quão equivocada foi essa escolha e aprendermos ali. É mais ou menos como a criança. A gente pode pegar uma criança e fazer tudo por ela, mas a gente não vai dar a oportunidade para que ela eventualmente venha a errar e aprender com os seus erros. A gente precisa errar a lição e corrigir para que a gente efetivamente assimile e aprenda. Assim é com a vida. Muitas vezes passaremos por processos desafiadores para que a gente aprenda, né? E às vezes é difícil a gente entender dessa forma, né? A gente sempre tem uma impressão de imaginar que a vida está nos castigando, a vida está nos punindo por algo. E aí a gente começa a se revoltar, começa a se inquietar. E eu também já ouvi uma frase muito, muito interessante, assim, que dizia o seguinte, que pessoas feridas ferem, pessoas curadas e amadas curam. Então, quando a gente passa pelos desafios da vida e a gente encontra apoio, a gente encontra suporte, a gente se cura, a gente vai indo além. E a gente consegue olhar para o outro com um olhar também de entendimento, de cura, de respeito. Mas nem todos conseguem ter esse olhar. Às vezes, diante dos desafios, as pessoas, né, ficam tão fechadas em si mesmas, tão fechadas naquela dor, que elas não conseguem olhar para o lado e nem se sentirem acolhidas, ainda que haja algum tipo de acolhimento. E aí isso, muitas vezes, faz com que a postura dessas pessoas diante da vida seja uma postura rígida, uma postura difícil, né? E muitas vezes são essas pessoas que vão ter esse comportamento, né, de altercadores, pessoas que estão sempre prontas para uma discussão, prontas para ofenderem, prontas para uma crítica ácida. E nós precisamos ser aqueles que curam, aqueles que silenciam diante da dor, aqueles que nós devemos olhar para a nossa vida como uma grande oportunidade de aprendizado. E a gente não consegue aprender sozinho. A gente precisa um dos outros, né? Então, que a gente tome isso como lição, sabe? A vida é um eterno aprendizado, é um crescente aprendizado. Estamos todos aqui nessa vida coletiva. E a gente não tem que olhar para o outro querendo que o outro mude ou tenha o mesmo entendimento que nós. Quando nós percebermos que ainda não é possível um diálogo real com o outro, que a gente silencie e aguarde que a própria vida vai se encarregar de mostrar para o outro caminho.
A gente não precisa, né, trazer a nossa verdade para ele naquele momento. É só a gente aguardar que no momento certo a vida se encarrega disso. Né? É interessante porque até nesse momento que a gente está vivenciando esse luto, né, que a gente fala um luto coletivo, a gente fala, a sociedade brasileira, o mundo está vivendo um luto coletivo. Mas mesmo esse luto coletivo, ele é percebido pelas pessoas de forma diferente. Porque se você pega as pessoas que são periféricas, quando você tem uma perda de um familiar, por exemplo, um chefe de família, que é responsável pelo sustento das pessoas da casa, além daquela dor da perda, que já é muito e profundamente grande para aquela família, existe também uma preocupação muito grande do que será o amanhã. Se vai ter o alimento na mesa, se vai ter a verba do pagamento da escola das crianças, se vai ter dinheiro para roupa, como é que vai ser? É diferente de quem já está em um outro nível, né, social, que a perda, né, ela já vai ser em função somente do luto da perda da pessoa, do indivíduo. Então, as perdas são muitas. Tanto que muitas pessoas hoje já não falam mais que nós temos uma pandemia, dizem que nós temos uma sindemia, porque a sindemia sindemia é um termo que implica não apenas na questão, né, da pandemia do coronavírus, no seu aspecto biológico, né, na infecção propriamente dita, mas também entra todo um contexto social, onde pessoas periféricas, mais vulneráveis, têm um impacto ainda maior, porque justamente tem a questão da sobrevivência, né? do pão de cada dia. Então, nós estamos vivendo um momento, né, do planeta, e principalmente aqui no Brasil, onde somos hoje o epicentro da pandemia, né, mundial, em que estamos sendo convidados a cada dia ao aprendizado da vida em sociedade, da vida coletiva, dos atos de solidariedade. Eu poderia até falar caridade, mas eu gosto muito de uma frase do Galeano, que ele diz o seguinte, que caridade é um termo bacana, mas é muito vertical, porque quando a gente fala caridade, a gente está sempre pensando de cima para baixo. E solidariedade não. Solidariedade implica em troca. Então, é você oferecendo algo e recebendo algo. Né? E aí não é porque você vai dar esperando receber algo, mas é porque muitas vezes a gente se coloca numa postura assim, eu estou doando algo para alguém. Mas esse ato traz um aprendizado para você. Né? Então, enquanto a nossa sociedade não despertar para a necessidade de que nós precisamos uns dos outros, de que nós precisamos dar apoio e suporte para aqueles que estão mais vulneráveis diante dessa situação, o nosso luto ele vai ser um luto coletivo, sim, mas com diferentes olhares, com diferentes sentimentos e com reflexos e repercussões diferentes no emocional daqueles que estão vivenciando isso. Então, meus irmãos, eu hoje gostaria de deixar essa reflexão para vocês, que possamos aquietar os nossos corações, que quando formos colocados diante de uma arena e desafiados, né, a uma discussão, que possamos aquietar e pedir, né, à espiritualidade amiga, aos benfeitores, que apaziguem aquele que busca ainda por discussões infindáveis e que nada externo possa tirar a nossa paz e o nosso equilíbrio interior. Que possamos continuar seguros de que ainda somos imperfeitos, mas que já estamos num caminho de consciência. E esse caminho de consciência, né, de despertar, vai a cada dia nos motivando a sermos um pouco melhores. Hoje um pouco melhor que ontem, amanhã um pouco melhor do que hoje. E assim, a cada dia, buscando contribuir um pouco mais dentro dos recursos que dispomos para apaziguar a dor daqueles que convivem conosco. Né? Então, que possamos estar todos com os nossos pensamentos positivos, ainda que lá fora pareça tudo um caos, mas que a gente acredite que isso vai passar e que o nosso ato, né, a nossa atitude mental,
vai ser bastante importante, porque é através de uma atitude mental positiva que nós vamos nos abrir para recebermos intuições, para estarmos mais atentos aos recados que a vida nos dá e encontrarmos ali mecanismos efetivos, né, de ajudar, né? Quer para aqueles que estão em casa, quer para aqueles que estão na linha de frente, quer para aqueles que estão nos laboratórios de pesquisa, quer para aqueles que estão nos seus postos de trabalho, qualquer que seja, né, quaisquer que sejam eles, né, que possamos cada um fazer o nosso melhor. A gente pensa sempre em coisas grandiosas, mas eu me lembro de algo que aconteceu na primeira fase da pandemia, e que é algo simples, simples, mas que teve um impacto muito grande para aqueles que foram beneficiados. Então, a gente fica achando assim, mas eu não tenho condições de ajudar em grandes proporções. Mas você sempre tem capacidade de ajudar alguém. E aí eu lembro que eu fazia uma meditação pela manhã e, certa feita, né, teve um relato de um senhor que ele vive de alugar mesas e cadeiras para eventos. E com a primeira fase da pandemia, os eventos foram todos cancelados e ele ficou sem aquela renda dele. Então, ele deu entrada para receber o auxílio, né, pela Caixa Econômica Federal, então ele foi para o banco. E ele percebeu que tinham pessoas que chegavam lá, tipo, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã para a fila, e ficavam em pé, né? Às vezes estava chovendo, as pessoas lá sem ter onde ficarem e tudo. Então, o que ele fez? Né? No dia seguinte, ele chegou lá cedinho e ele colocou as tendas e as cadeiras que ele usava para alugar, e ele ficou durante várias semanas colocando tendas e cadeiras lá para que as pessoas pudessem ficar pelo menos sentadas aguardando o momento de serem atendidas na agência. E aí um repórter foi entrevistá-lo, né, para saber por que ele estava fazendo aquilo. E ele estava dizendo, olha, eu tenho 2 saídas, né? Eu tenho uma é ficar em casa lamentando que eu estou sem dinheiro, que a coisa não está andando, que eu, né, vou ter que segurar as contas. E outra é tentar fazer a minha parte. Então, eu estava com essas cadeiras paradas lá, eu tenho esses todos que eu alugo, então eu passei a trazer. Aí falaram, mas não está quebrando, não está perdendo, ninguém rouba? Ele falou, não, ninguém rouba, já tive alguns prejuízos, assim, uma outra cadeira que quebrou o pé, mas isso aí a gente recupera depois. Nesse momento, eu quero dar um pouquinho mais de bem-estar para aqueles que já estão tão sofridos e que estão precisando, às vezes, chegar aqui 2, 3 horas da manhã. Então, isso, né, é se colocar no lugar do outro. Isso já é ser capaz de contribuir com aquilo que lhe é possível. Né? Isso já é, né, desprendimento. Isso já é humanidade. E é isso que a gente busca. Né? Ninguém aqui está querendo ser santo de uma hora para outra, mas a gente precisa ser mais humano. A gente precisa ser capaz de olhar para o outro como um verdadeiro irmão. Então, que essa pandemia nos mostre isso, nos traga essa humanidade, né? Que o mundo tecnológico estava nos roubando. E que a gente possa voltar para o tecnológico com muito mais humanidade, sabendo equilibrar mais esse aspecto moral com o nosso aspecto intelectual, para que a gente possa até usar, né, o aparato tecnológico como uma ferramenta de acolhimento, de vibração no bem, de divulgação de coisas boas, né? Muito mais do que um instrumento de críticas, né, de desarmonia, né, inquietação. Então, que a gente possa estar refletindo nisso. E agora, como a gente tinha combinado no início, eu queria convidar todos vocês para que nós possamos, né, juntos, né, mentalizarmos um pouco todos aqueles que estão sofrendo, quer nos hospitais, quer nas suas casas, todos aqueles que passam por dores, todos aqueles que precisam de um pouco de energia. E eu queria, independente da crença que qualquer um tem aqui, né? A gente tem um grupinho, a gente está se encontrando. Eu sei que tem pessoas que são católicas, espíritas, evangélicas, né, protestantes, pessoas que são budistas, independente de crença, que a gente possa, nesse momento, enviar para todos eles nosso pensamento de saúde, de equilíbrio, de harmonia, que a gente possa se conectar com a criação
e pensar que todos somos parte desse mundo, que nem tudo nós somos capazes de entender ainda. Às vezes é difícil entender alguns acontecimentos de nossas vidas ou das vidas daqueles que nos são caros, mas que possamos todos, neste momento, ter fé, serenidade, resignação e o entendimento de que não há dor que se perpetue e que talvez tudo isso esteja acontecendo para resgatar aquilo que é a nossa verdadeira essência, que é a humanidade que há em nós. Um amor que ainda está escondidinho e latente no interior de cada um de nós, buscando espaço para vibrar, para pulsar, para irradiar e criar um mundo de regeneração, onde cada um de nós possa se olhar não como alguém que está competindo, mas que possamos olhar uns aos outros como os verdadeiros irmãos de caminhada que somos. Que tenhamos muita paz e que todos aqueles que enfrentam os desafios da luta cotidiana, no trabalho direto com aqueles que sofrem, que eles sejam sustentados, que tenham coragem e muita fé. Tenham todos muita paz em seus corações. Vamos trabalhar juntos. Juntos vamos vencer essa batalha. É na nossa união que nós vamos sair dessa. Muita paz. Um bom domingo para todos. Até amanhã. Espero vocês para continuarmos o nosso estudo da obra Episódios Diários. Fiquem com Deus.